Olá, amados, graça e paz. Mais um dia, a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o buscamos, quando temos o devido temor, que é o princípio da sabedoria. Ele é aquele que nos gracia a todo momento, nos renovando. Segundo a sua força, segundo o seu poder, opera em nós. E já não há condenação, como ele tem nos falado por esses dias. Aqueles que estão segundo a lei estão segundo a ira, segundo contendas, porque é o poder do pecado. Já pela graça sois redimidos, adicionados às virtudes de Cristo em nós. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, contra o amor, contra essas, não a lei, contra nessas virtudes. As virtudes são cumpridoras. A fé é cumpridora da lei, pela graça. Pela graça sois cumpridores, sois justificados. Ainda que se tropece em algum ponto, está sendo justificado. Já pela lei, se tropeça em algum ponto, está cometido de desobedecer a todos os mandamentos. Nós temos que sempre estar em qualquer que seja a situação na nossa vida, seja na prova que o Senhor coloca, seja na tentação que Ele permite que o inimigo coloque, assim como sabemos na vida de Jó, quando Deus colocou a prova e permitiu o inimigo tentar. A Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 22, que ele não atribuiu falta nenhuma a Deus. Ele o louvou e glorificou, até quando mesmo a sua mulher disse: amaldiçoa, abandona esse Deus e morre. Tu falas como uma louca. Aceitei Deus na alegria, não aceitarei na tristeza. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Sempre temos que estar louvando e adorando. Paulo e Silas foram açoitados, foram presos por conta de uma libertação, e ali eles louvaram, adoravam, e se rompeu as cadeias, sempre louvando e adorando, segundo não somente o mover de lábios, mas segundo Deus nos conhece através do intento da mente e do coração, segundo as próprias atitudes. Ele sabe daqueles que perseveram, Ele nos conhece pelas atitudes, e assim nós perseveramos dia após dia, segundo sendo imitadores de Cristo, como Ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o Espírito opera em nós, o seu efetuar, o seu querer. A Bíblia diz que Ele faz tudo como quer, como Ele nos disse por esses dias, antes mesmo de os gêmeos, Esaú, Jacó, houver obra alguma. Deus já optou por aborrecer Esaú e abençoar Jacó. Ele nos falou nos casos de Geazi, o moço de Deus, que desobedeceu e foi acometido da lepra, daquele que pela obediência ficou limpo como uma criança, Naamã, que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Temos que estar sempre sem solicitude com esta vida. Temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. A Bíblia diz: muitos são os que pedem por motivação errada, para esbanjar,
nos seus prazeres, deleites, segundo o padrão deste mundo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Devemos sim usufruir o melhor do que Deus nos concede, mas sempre tomar do possuidor dos céus e da terra. Porque aquele que toma por um empréstimo do mundo se torna escravo daquele que o tomou. Temos que, em determinadas situações, aquietar a nossa alma. Temos que perseverar segundo a vigilância, segundo a oração, sabendo que Ele é fiel para cumprir as promessas da nossa vida. A principal é a salvação, é a vida eterna. Mas sabemos também que Ele disse que Ele deixou de utilizar da riqueza deste mundo e nos tornou ricos para nos enriquecer, né? E assim, o Pai é aquele que nos galardoa de acordo com o plantio do qual nós fazemos, não para serem vistos por homens, e nem também por conta de somente receber, mas fazemos pela alegria da qual Ele nos concedeu a salvação, a vida eterna, nos redimiu da vida que outrora levávamos, segundo a imundícia, segundo um charco de lodo, do qual Ele firmou nós sobre a rocha, e nós já não andamos como outrora, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Aquilo que nos é edificante, nós perseveramos, mas jamais se colocar novamente ao jugo do opressor. Continuamos sobre o jugo suave, o fardo leve. Tomai sobre vós a minha canga, qual ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e vos darei repouso e descanso. E assim Ele nos concede esse repouso, esse descanso, dia após dia. E nós perseveramos, porque Ele nos sustenta. Tudo, o fato de não sermos consumidos, é a sua misericórdia e benignidade que se renova a cada manhã. Feliz, bem-aventurado aqueles cuja confiança estão no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Governa com justiça, retribui a cada um segundo as suas próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Ele é aquele que abomina, como Ele nos disse hoje, aqueles que andam segundo a parcialidade, o suborno, aqueles que andam segundo a impiedade, segundo a iniquidade. Ele não se agrada, porque temos que cumprir o amor ao próximo, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Lá em Apocalipse está escrito: todo aquele que retirar algo desta escritura, eu risco o direito da cidade santa, da árvore da vida. Ele tem a chave da morte e do inferno. Os anjos sobem e descem sobre ele. Ele disse: aqueles que me negarem, eu também o negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. A Bíblia diz também que aqueles que acrescentarem algo nesta profecia, eu acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Se os filhos não converterem o coração dos pais e os pais aos filhos, ferirei a terra com desgraça. Onde nós temos visto muitas tragédias, muitas as pragas, as pandemias, tudo por questão de desobediência. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, porque são negligentes no ensino. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. O meu povo cometeu 2 crimes: cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm água, rejeitaram a mim, a própria fonte de água vida. Lembrai-vos em Meribá, usaram da autoridade para tentar contra Cristo, ungido de Deus. Estava ordenado falar à rocha, e feriram a rocha com o próprio cajado, que simboliza a autoridade
Muitos são os hoje que estão, segundo o vitupério, estão crucificando novamente. E ele é o elo da perfeição, através de uma única oblação, fomos redimidos, fomos curados, restaurados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas muitos são os que retrocedem, ele não alegra daqueles que retrocedem. A sua alma não tem prazer nestes. E mais um dia que a gente continue perseverantes, vigilantes, meditando na palavra de dia e de noite, porque, como ele disse, a sabedoria é justificada pelos filhos, porque assim lhe aprove, ó Pai. Ele mesmo diz, ele revela a quem o quer. Sim, aqueles que a ele revela, cabe a nós perseverarmos, falando não o que nos é próprio. Não aprendemos de homens, mas aprendemos por revelação divina, através do seu Espírito Santo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas nos últimos dias. Porque não há filhinhos, porque dormis, já és a derradeira hora. Sabemos que ele está organizando tudo através do anjo do concerto, está arrancando o joio no meio do trigo, está governando com a justiça, na equidade, na imparcialidade. Agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. E assim ele entregará tudo ao Pai, e virá o fim daquele dia que somente o Pai sabe. Está escrito, não vos compete a saber em relação aos tempos. Ele nos deixou sinais que são eminentes, mas muitos, por estarem dormindo, por não terem a visão do reino espiritual, não iriam compreender. Seria como nos tempos de Noé, que muitos bebiam, davam-se de casamentos e veio o dilúvio e acabou com o mundo antigo, através da mesma água onde tudo se formou, aonde disse houve luz, haja luz, e houve separação de luz e das trevas. Aquele mesmo que através das muitas águas fez uma porção de terra seca, da onde viemos para o pó e para o pó voltaremos, e o Espírito retorna para Deus. E a nossa alma tem que estar acompanhada das obras de justiça, juntamente com a fé, para aquele grande dia no tribunal de Cristo, aonde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. E assim, em mais um dia perseverai, segundo ele opera em nós, segundo a sua justiça e a sua equidade, aonde ele nos compartilha um coração contrito e arrependido, a honra, a glória e a imortalidade. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.